aproveitando que vocês estão em pé, se você tiver uma Bíblia na sua mão aí, perto de você, pegue a sua Bíblia e comigo, Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, uma pequena frase que nós vamos ler, um pequeno versículo, 5:17. Todos encontraram? Digo amém. Palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, diz assim: Jesus, porém, disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A versão NVT, Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ok, muito bem, os irmãos podem sentar-se. Eu estava pensando durante essa semana, meus irmãos, meditando sobre esse tema bem presente na vida de todos nós, né? Trabalho não é uma coisa da igreja, trabalho é uma coisa do ser humano. Toda a nossa vida se desenvolve com trabalho. Trabalho faz parte da vida da gente desde o início, desde muito cedo. Acho que eu vou ousar dizer para vocês que dá trabalho para nascer. Dá trabalho para nascer. Trabalho tanto para quem vai nascer, como para quem vai trazer ao mundo. Trabalho faz parte da vida. Não se questiona o fato, se alguém quiser ter sucesso, se alguém quiser viver uma vida tranquila, a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que com tranquilidade devemos trabalhar para vivermos bem. A Bíblia diz que tudo que vier à tua mão para fazer, faça com diligência, porque para o além aonde você vai não tem indústria, não tem empresa, não tem trabalho. Então, se temos que fazer alguma coisa com excelência, precisamos fazer agora. Mas olha só, essa é uma frase feita, claro que é uma frase feita, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né? Sucesso vem antes de trabalho no dicionário, mas é com trabalho que a gente consegue algum sucesso. Às vezes a gente trabalha a vida toda, o tempo todo, e sempre consideramos que não atingimos o grau, o nível que nós achamos que deveríamos ter atingido. Mas o que eu quero com esse pensamento aqui, abordar um pouquinho com vocês sobre esse versículo bíblico do qual nós acabamos de ler. O Senhor Jesus estava sendo questionado sobre um fato que aconteceu quando ele estava no templo. Jesus estava no templo e um homem doente lá, um homem doente, e era dia de sábado, era sábado, e Jesus curou aquele homem. Jesus curou ele. E aí aquelas pessoas que, no sábado não se trabalha,
No sábado não se faz nenhuma obra. Como é que você cura um homem no sábado? Aí então, dada a esse diálogo, a essa conversa, a esse questionamento, Jesus diz para eles o seguinte: olha, o meu Pai sempre trabalha. Uma outra versão bíblica: o meu Pai sempre trabalha. Ou, o meu Pai trabalha até agora. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que embora Deus tenha trabalhado 6 dias para construir o mundo, o universo do qual nós fazemos parte dele, Jesus está dizendo que Deus não parou aí. Que Deus não parou aí. Ele concluiu toda a criação em 6 dias. A Bíblia diz que ele descansou no 7º dia. Mas Deus continua trabalhando. Você vai observar que a Bíblia, em vários lugares, ela dá uma demonstração da atuação de Deus. Deus está atuando, Deus está trabalhando. E mesmo quando Ele está em silêncio, tem até uma canção que a gente canta que fala sobre isso. Mesmo quando Ele está em silêncio, que a gente imagina que Ele não esteja fazendo, que Ele não esteja se movendo, Deus está trabalhando. Trabalho é o nome de Deus. Trabalho é o nome de Deus. Nós sabemos a importância do trabalho. Apesar de vivermos num tempo em que muito daquilo que é sinônimo de trabalho tem passado simplesmente pela ideia de ter um emprego. De ter um emprego. Nós vivemos numa nação hoje onde o número de pessoas produtivas tem diminuído muito. Mas o nosso chamado, a escolha, a primeira escolha nossa, quando nós nascemos, quando nós respiramos o ar desta vida, quando nós começamos a desenvolver, crescer, nós estamos desfrutando do trabalho de alguém, do trabalho de alguém. E então, quando nós chegamos na fase adulta, nós somos chamados a produzir também. Somos chamados a produzir. A Bíblia diz assim que outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. E é bem assim. A vida é bem assim. Uma pessoa começa um projeto e outra pessoa vai dar continuidade dele. Salomão chegou a um ponto, a um momento da história dele, sendo ele o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo, o homem que deu uma forma de excelência à nação de Israel. Ele chegou um momento de dizer assim, que tudo isso não passa de vaidade. Plantei vinhas, construí palácios, construí toda a minha história, e agora outro vai entrar nessa história. Mas é a sequência da vida, faz parte da vida, faz parte da nossa vida. Então a pergunta que fica no coração da gente é: o que é que nós vamos deixar para quem vai entrar nessas fileiras? Quando alguém entrar nessas fileiras para dar continuidade naquilo que estamos fazendo, será que eles vão estar fazendo algo honroso? Essa é uma boa pergunta. Então, nós sabemos que o trabalho, ele faz parte do caráter de Deus, faz parte do DNA de Deus, faz parte do princípio de vida que Deus deu a cada um de nós. E acho muito interessante que a vida tenha umas coisas muito boas que Deus preparou para cada um de nós. Mas antes de Deus nos dar qualquer coisa que seja para o nosso deleite, Ele nos dá trabalho.
ele nos dá trabalho. Antes de Eva ter sido criada para ser a mulher de Adão, Deus deu um jardim para Adão administrar. Então o ser humano, ele começa com trabalho. A história do ser humano começa com trabalho. Agora vejam só, esse versículo aqui, ele está em sequência num acontecimento muito interessante. A Bíblia diz que Jesus estava voltando juntamente com os seus discípulos de uma jornada de trabalho. Jesus estava voltando de um trabalho, e os discípulos estavam cansados e estavam com fome, estavam todos com fome. Então Jesus disse para eles: vocês vão comprar comida e eu vou ficar aqui. Onde é que Jesus estava? Junto ao poço de Jacó, na região de Sicar. Jesus fica ali. Enquanto Jesus está descansando junto ao poço, o poço era fundo, ele não tinha como tirar água, estava com sede. Então Jesus está aguardando, como quem diz assim: alguém vai aparecer aqui, alguém vai chegar aqui. E não é que de repente chega uma mulher, e chega uma mulher com um cântaro, um pote na mão, para buscar água. Ela vem buscar água ali no poço de Sicar, mas ela morava em Samaria. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Eu disse domingo passado, acho que eu disse essa palavra aqui no domingo passado, vou repetir: Deus é um Deus conspirador. Quando Deus quer alcançar a vida de uma pessoa, Ele cria um cenário, Ele cria uma trama, sem que a pessoa perceba, sem que a pessoa saiba. Deus está trabalhando, Deus está conduzindo a situação para poder tocar a vida daquela pessoa. Jesus está sentado ali, chega uma mulher, ela vem fazer uma coisa comum, que todos nós faríamos. Se você não tivesse uma torneira na sua pia, se você não tivesse um chuveiro na sua casa, se você não tivesse uma caixa de água para armazenar água, se você não tivesse um encanamento por onde a água corresse na sua casa, você teria um poço no seu quintal. Quem já teve um poço no quintal aí? Quem já teve? Teria um poço no quintal. E se você não tivesse um poço no quintal, você iria no ribeirãozinho buscar água. Nós vivemos isso durante muito tempo da nossa vida. Alguns de vocês viveram experiências dessa natureza. É comum isso, é fazer aquilo que é comum. O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo aquilo que me é normal fazer, porque eu preciso fazer. É trabalho também. Isso também é trabalho. Eu preciso me abastecer, eu preciso me suprir de coisas que são comuns, e coisas que não é para orar por isso, não é para orar por isso, é para fazer. Já imaginou se a gente sem água, tem um ribeirãozinho ali perto, e a gente orando para que a água subisse até nós? Talvez fosse possível, mas é coisa que nós podemos fazer. Aquela mulher estava fazendo aquilo que ela podia fazer, ela estava agindo de acordo com a capacidade que ela tinha para suprir uma necessidade dela. Mas tinha uma coisa que marcava a vida daquela mulher: ela tinha uma história diferente, ela tinha uma história de tristeza, ela tinha uma história de sofrimento, ela tinha uma história que magoava o coração dela, que feria o coração dela, e que por mais que ela quisesse, ela jamais resolveria aquele problema. Aliás, ela tentou várias vezes resolver o problema,
E tentando resolver o problema, ela começou a ser conhecida como a mulher. Ela começou a ser conhecida por um codinome. Ela não tem um nome. A Bíblia não dá um nome para ela, mas a Bíblia dá um codinome. E esse codinome não é Deus que dá, são as pessoas. São as pessoas que dão. As pessoas são conhecidas por aquilo que fazem. As pessoas são conhecidas pelo comportamento que elas têm diante de determinadas situações. E aquela mulher lutou com isso toda a vida dela, até aquele momento. Então ela está resolvendo um problema no isolamento. É melhor se isolar, é melhor ficar sozinho, é melhor ficar longe das vistas dos outros, é melhor que as pessoas não me vejam. Afinal de contas, as opiniões que as pessoas têm a meu respeito, quais são? Quais são as opiniões que as pessoas têm? Ela está pensando nisso. Então pense comigo um pouquinho. Na antiguidade, na Idade Média, todas as cidades, elas iniciavam com a construção de um poço, bem no centro da praça. Samaria tinha poço de água. Ela não precisava, se ela não quisesse, ela não precisava sair de Samaria para ir buscar água em Sicar. Mas ela vai em Sicar porque é mais confortável para ela, é mais discreto para ela. Ela vai proteger um pouquinho mais a sua imagem. O que é que nós fazemos em determinadas situações? Por que muitas vezes nós tomamos determinadas decisões? Porque de alguma maneira nós vivemos o tempo todo nos protegendo. Por que nós viemos para Jesus? Por que entregamos a nossa vida para Jesus? Por que consagramos a nossa casa para Jesus? Porque nós aprendemos na Bíblia que em vão trabalham os que edificam. Amém ou não amém? Nós não aprendemos isso? Em vão trabalham os que edificam? E também em vão guardam a cidade? Então nós descobrimos que em Jesus nós temos proteção. Amém ou não? Nós descobrimos que Jesus nos protege, que Deus nos protege, que Deus nos guarda. Até um texto bíblico que diz assim: que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e guarde-te. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos dá segurança. Mas às vezes nós temos que nos proteger, amados, isso é importante. Às vezes nós temos que nos proteger de nós mesmos. Às vezes nós queremos nos proteger dos nossos pensamentos, das palavras que falamos, das coisas que nós vivemos. Às vezes temos que nos proteger. Aquela mulher estava em Sicar, ela não estava em Sicar porque a água de Sicar era melhor. Ela não estava em Sicar porque o poço de Sicar era melhor. Não, ela estava lá buscando água em Sicar porque lá ninguém mais ia lá. Uma mulher que procurava por isolamento, procurava por distanciamento, porque ela queria esconder um pouco da sua deficiência, da sua fragilidade. Ela queria que as pessoas não olhassem para ela com aquele olhar de acusação. Ela viveu isso a vida toda dela. As pessoas olhavam para ela com um olhar de acusação. Irmãos, é triste quando você sente, e quando você passa em algum lugar, quando você está em algum lugar, quando as pessoas olham para você e você sente que o olhar é um olhar de dúvida, um olhar de acusação, aquele olhar que te deixa inseguro.
Eu gosto de uma palavra que Jesus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Amém ou não? Se os teus olhos forem bons, o que o Evangelho está dizendo? O que o Senhor Jesus está dizendo? Veja as coisas com bons olhos, veja as pessoas com bons olhos, veja tudo à sua volta com bons olhos. Nem tudo que está à sua volta é ruim, tem muita coisa boa, e o Senhor Deus diz assim: se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra, diz o Senhor. Mas às vezes o olhar é muito definidor. E aquela mulher estava naquela situação, escondendo-se. Ela não queria que as pessoas olhassem para ela, mas ela chega lá e, para sua surpresa, tem um homem lá. E quando ela está tirando água, ele olha para ela e diz assim: me dê um pouco d'água. Ela diz assim: quem é você? Você é judeu, eu sou samaritana. Você sabe que os judeus e os samaritanos não se dão. Por que você está me pedindo água? Jesus olhou bem para ela, com aqueles olhos ternos de bondade, de misericórdia, de amor, de perdão, sem acusação. Ele olha para ela e diz assim: se você soubesse. Ah, se você soubesse. Amados, a gente peca muitas vezes, a gente sofre muitas vezes, a gente se destrói muitas vezes por falta do conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas perecem porque não conhecem, porque não sabem. Todo mundo é igual para ela, todo mundo é igual para ela. Elas não têm boas amizades porque todo mundo é igual para ela. Elas não têm bons relacionamentos porque todo mundo é igual para ela. E elas sofrem por isso, e elas se magoam por isso, e elas se enclausuram por isso. E a mulher diz assim: você é judeu, você é como todos eles não gostam de mim, eles me criticam, eles falam mal de mim, eles falam mal da gente, não vou dar água para você. Então Jesus disse: ah, se você soubesse quem é que está falando com você, você lhe pediria e ele te daria água da vida. Você pediria e ele te daria água da vida. Irmãos, água é bom. Sem água a gente não vive. A água limpa, a água mata a sede, a água amolece a terra, a água faz a semente lançada no solo germinar. O poder da água é sobrenatural, não é para menos que Jesus diz assim: eu sou a água da vida. E o que Jesus está dizendo para essa mulher: se você soubesse quem é que está falando com você, você nunca mais teria sede. Se você soubesse, você nunca mais teria sede. Você já conheceu Jesus? Você já recebeu Jesus? Então não é para padecer de sede mais. Não é para padecer de sede mais, porque Jesus é a água da vida. E aquela mulher diz assim: eu quero saber, como é que você vai tirar a água daqui? O poço é fundo, você não tem corda, você não tem balde. Quero saber como é que água é essa que você vai me dar? E a conversa foi se estendendo, e à medida que a conversa foi se estendendo, ela foi se intensificando. À medida que a conversa foi se intensificando, Jesus começou a entrar na intimidade daquela mulher. Chegou um momento que ela diz assim: Senhor, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede. Me dê dessa água para que eu não tenha mais sede. Aí Jesus diz assim: vai chamar ele, vai. Chama ele, chama o teu marido. Ela diz: mas eu não tenho marido. Muito bem. Vocês conhecem a definição daquela mulher. Quando ela disse que não tinha marido, Jesus disse para ela: você teve 5 e o que você tem não é seu.
Eu imagino aquela mulher perguntando para ele: como é que você sabe disso? O que ela não sabia é que ela estava falando com o Deus da vida, o conhecedor de todas as coisas. Imagino que ela está tratando com aquele homem como se fosse um homem comum, como um profeta. De repente ela disse mesmo: tu és um profeta. E quando ela disse tu és um profeta, ela diz assim: me disseram que é em Jerusalém que se adora, outros estão dizendo que é no Monte Gerizim. Jesus entrou na intimidade dela de uma forma tão forte, irmãos, tão forte. Foi tão forte a palavra que Jesus usou quando ele chegou nesse ponto da conversa. Ele chega para ela e diz assim: mulher, eu preciso dizer para você uma coisa. Não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim, mas é na intimidade do coração, porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, aquela mulher, ela tinha um pouco de conhecimento, porque Samaria era uma mistura de judeu e gentio. Eles não eram totalmente ignorantes a respeito de Deus, eles eram simplesmente aquela parte de Israel desobediente. Eles eram aquela parte de Israel que estava comprometida com o pecado, vivendo uma vida distante de Deus, vivendo sem comunhão com Deus, não desenvolvendo uma vida de intimidade com Deus. Mas quando Jesus chega nesse nível, ele diz assim: Deus está procurando, e Ele continua procurando. Quero dizer para você, querido, Deus continua procurando homens e mulheres, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que não amem a própria vida mais do que amam o Senhor. Adoradores que não têm prazer nas coisas deste mundo mais do que têm prazer no Senhor. Porque quando nós adoramos a Deus com excelência, da profundidade do nosso coração, quando entregamos a Ele todo o nosso ser e começamos a caminhar com Ele na direção que Ele quer que a gente vá, Ele cuida das nossas coisas e Ele supre as nossas necessidades. Ele dá excelência para o nosso trabalho e Ele coloca nas nossas mãos tudo o que Ele prometeu para nós. Ele coloca nas nossas mãos. Aquela mulher ouviu isso, e quando ela ouviu isso, ela pegou o cântaro. Imagino que agora ela deu água para Jesus. O texto não fala mais sobre o assunto, mas eu imagino que ela deu água para Jesus. E pegou o cântaro, colocou na cabeça, voltou para casa. E quando ela chegou em casa, chegou na cidade, a vergonha, ela não tinha vergonha mais. Quando ela chegou na cidade, ela não estava frustrada mais. Quando ela chegou na cidade, ela não estava com medo mais. Sabe por quê? Porque ela tinha encontrado com o Salvador por excelência. Quando ela chegou na cidade, ela reúne os seus amigos e diz assim: venham ver, eu encontrei um homem. Um homem? Que novidade, dizia alguém. Sua vida tem sido assim, encontrar homens. Mas ela diz assim: eu encontrei um homem que disse tudo o que aconteceu na minha vida. Não seria ele o Cristo? E eles foram com ela. E quando chegaram, ela não só foi salva naquele dia, mas ela levou uma multidão a ser salva também, por causa do testemunho dela. Nossa vida, meus irmãos, precisa ser marcada pela manifestação do amor de Deus. Precisamos saber, sabe o que é que nós precisamos de fato? É saber que Deus não está longe de nós, e que Deus conhece as nossas necessidades, que Deus sabe dos nossos problemas, que Deus vê as aflições da nossa vida, e que embora muitas vezes Ele permita que essas aflições se alonguem por algum tempo, é trabalho dEle para nos levar a reconhecer que precisamos estar na dependência de Deus. Precisamos estar na dependência de Deus. Então, deixa eu concluir isso aqui para orar com os irmãos. Doce
é o sono do trabalhador. Quem trabalha com honestidade, quem investe na sua vida em coisas boas e não se esquece de Deus, dormem tranquilos. Doce é o sono do trabalhador. Os estresses da vida muitas vezes faz a gente sofrer, mas vou lembrar com você novamente o Salmo 127. Em vão trabalham os que edificam, em vão guardam a cidade, mas enquanto os filhos de Deus estiverem dormindo, Deus estará acrescentando na vida deles. Deus estará acrescentando. Deus é fiel. A fidelidade de Deus não é porque nós resolvemos melhorar. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua promessa, e Ele promete para nós, Ele promete para todos os que creem, Ele promete para todos aqueles que resolveram colocar as suas vidas no altar de Deus. Ele promete: agindo eu, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir. Muitas vezes nós ouvimos e vemos pessoas que dizem: por que isso me impede? Por que isso me impede? O que nos impede muitas vezes é a nossa falta de fé. O que nos impede muitas vezes é a nossa falta de uma decisão de caminhar com Deus. É fácil caminhar com Deus, pastor? Não, não é fácil, mas é garantia de vitória, mas é garantia de bênção, mas é garantia de uma vida frutífera, é garantia. Lucas capítulo 6, verso 38. Não é sobre dinheiro esse texto, meus irmãos, embora muitas vezes achamos que seja, mas esse texto não é sobre dinheiro. Dai e ser-vos-á dado. Dê a sua vida, dê o seu tempo, dê o seu coração, dê daquilo que você pode dar, e Deus te devolverá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele vai colocar no seu regaço, no vosso regaço. Deus é fiel. Jesus disse que um semeador semeou trabalho, e no seu trabalho ele foi displicente, jogou a semente na beira do caminho, jogou a semente no meio das pedras, jogou a semente no meio dos espinhos, mas ainda assim houve uma parte do terreno que era boa terra. E o texto sagrado diz que na beira do caminho as aves comeram, no meio das pedras não teve raiz suficiente e morreu, no meio dos espinhos a semente foi sufocada, a planta foi sufocada e morreu. Mas a boa terra produz, meus irmãos, a boa terra produz. A quem você se compara? A quem você se compara? Porque na boa terra, ainda assim na boa terra pode faltar chuva, e a semente pode produzir pouco, mas ela vai produzir 30%. Se a chuva vier numa medida boa, a semente vai produzir 60%. Mas se o tempo colaborar do jeito que ele acostuma colaborar, vai colher 100 por 1. Vai colher 100 por 1. Não pense em dinheiro nesse momento.
Pense que enquanto você está semeando fé, semeando vida, amizade, comunhão, companheirismo, adoração, semeie adoração, semeie louvor, semeie fé, semeie testemunho, porque vai colher 100 por um, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele diz assim: enquanto uns administram as coisas espirituais e investem em vocês, saibam que Deus devolverá de maneira de excelência coisas materiais na vida de cada um de vocês. Que o amor de Deus, meus irmãos, eu quero terminar aqui, mas que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder do Santo Espírito de Deus hoje, venha sobre esta congregação, venha sobre você, venha sobre a tua vida. Nós estamos começando hoje também a campanha de 30, agora 29 dias, né? Porque já estamos no dia 2, 29 dias de Pentecostes, campanha do Espírito Santo, o mês do Espírito Santo. Quero convidar vocês para ficar em pé na presença de Deus. Mês do Espírito Santo. Vamos dar um tempinho para Ele. Vamos desfrutar de um tempo com Deus, enquanto nós podemos adorá-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher foi salva. Samaria recebeu a palavra de Deus. Muita gente foi transformada naquele dia. O que Deus tem para fazer aqui, irmãos, no meio de nós, o que Deus quer fazer no meio de nós, é algo de excelência.